Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais um capítulo das Escrituras. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 2. Quem acompanhou o capítulo de ontem sabe que eu tenho dito aqui que nós estamos diante de um grande desafio, porque estamos vendo basicamente genealogias. O que é genealogia? A gente está lendo literalmente que o fulano gerou tantos filhos, que esse filho vai gerar tantos filhos, e fica às vezes uma leitura maçante. Mas nós não vamos pular a genealogia, não pule. O Senhor está vendo você querendo pular a genealogia, não pule. Tá bom? Tudo que está escrito nas Escrituras, revelado nas Escrituras, são úteis. O tema ontem, que é tudo sobre Jesus, de fato, perceba que eu expliquei que este livro, ele era um livro apenas, originalmente, o livro das Crônicas era um livro, foi dividido em dois para fins didáticos, fica mais fácil você manuseá-los, identificar, está separado aí de acordo com períodos históricos também. Mas você precisa lembrar que o mais importante é que esse livro, ele foi escrito 500 anos antes da vinda de Cristo e 70 anos após o cativeiro. O cativeiro durou 70 anos, o povo regressa para a terra, e quando eles regressam, eles querem ser fiéis ao Senhor. Por isso esse zelo em registrar a genealogia, porque ela apontaria para profecias que o Senhor ainda não havia cumprido. Por exemplo, a profecia relacionada à casa de Judá, que nós vamos ver hoje. Lá em Gênesis 49, versículo 10, há uma profecia importante a respeito de Judá, que é que o cetro não se afastaria da sua casa até que venha Siló. Vai lá na sua Bíblia e lê Siló ali, ou Shilo, no hebraico, é uma menção, é um apontamento ao Messias que viria para assumir o cetro definitivamente. Portanto, meu querido irmão, havia uma profecia sobre a casa de Judá que ainda não havia se cumprido. E todo esse sofrimento que o povo passou vai fazer com que eles levem o Senhor a sério. Que o Senhor libertou do Egito. O Senhor agora, para essa nação contemporânea, permite que eles sejam levados por nações poderosíssimas, muito mais poderosas do que o Egito. Tanto é que o Egito foi engolido pela Babilônia. E neste contexto, eles vão começar a temer o Senhor com mais, e andar com mais fidelidade. Outra importância da genealogia é que faria com que o culto ao Senhor fosse possível. Por quê? Porque só podiam exercer o sacerdócio aqueles que pertencessem aos clãs, ao clã dos coatitas. Aliás, deixa eu explicar. Só poderia ser dentro dos levitas nós temos 3 clãs: os gersonitas, os meraritas e os coatitas. Então cada um tinha uma função. Por exemplo, os meraritas cuidavam das estruturas do templo. Os gersonitas, eles eram responsáveis basicamente pelas cortinas do templo, por todo aquele envolvimento ali de peles que havia no templo. Já os coatitas, eles eram responsáveis pelo transporte. Dentro dos coatitas havia a família de Arão, que só ela era escolhida por Deus para exercer o sacerdócio e o sumo sacerdócio. Então olha a importância que há na genealogia. Mas no final, como o título de ontem disse, tudo aponta para Cristo. Aqui no capítulo 2, nós vamos ver a preocupação em apontar para Judá. A história vai basicamente de Judá a Davi. Vai de Judá até Davi. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, se você perceber, vamos falar primeiro quem foi Judá, né? A divisão do capítulo 2 está da seguinte maneira. Você vai ter, vai falar sobre os filhos de Israel, todos os filhos de Israel. Você vai perceber, a primeira coisa, que Deus não escolhe como escolhe um homem, porque dentro da escolha humana, dentro daquela tradição, o herdeiro de todas as coisas deveria ser o primogênito, no caso Rubem. Rubem, filho de Jacó, não foi honrado. A Bíblia traz a razão pela qual isso aconteceu, porque ele se deitou com a mulher de seu pai, com a concubina de seu pai, portanto ele não seria abençoado. E aí nós vamos ter Rubem, Simeão e Levi. Simeão e Levi, vocês lembram? Passaram os homens a fio de espada, aqueles homens que abusaram de sua irmã, eles passaram a fio de espada. E nós vamos ter no quarto Judá. Judá é filho de Lia, é o quarto filho de Lia. Raquel ainda não tinha filhos, e ele é o quarto e será abençoado. Então, aqui o capítulo fala sobre os filhos de Israel, dá um enfoque em Judá. De Judá fala sobre Pérez, que foi o filho que ele teve com a sua nora, Tamar. Na verdade, ele teve gêmeos, né? Pérez e Zerá. E aqui você vai ter a descendência de Pérez, né? Separada em Hezron e Ramú. Mas vamos lá, o que é importante é para a gente entender que Pérez vai ser um ancestral de Davi. Foco aqui é mostrar que Judá realmente tem uma profecia sobre ele, sobre o cetro, que se cumpre lá em Davi, e é interessantíssimo nesse texto, quando você olha no versículo de número
11, que vai narrar novamente a mesma lógica. O versículo 11 vai narrar os filhos de Jessé, vai dizer em ordem, e vai contar assim. É o único lugar que conta. Primogênito era Eliabe, Abinadab o segundo. Não há outro aspecto desse no texto, até que chega na família de Jessé, que faz questão de dizer que Davi é o sétimo. 7 na Bíblia é o número que representa Deus. Portanto, Davi era o sétimo, não é uma coincidência apenas, mas era propósito de Deus revelacional para mostrar que Davi era o escolhido aí para poder assumir o cetro da casa de Judá até que venha Siló. Depois nós temos aí a descendência aí do outro filho de Judá, que é Esrom. Então vamos ver quem foi Judá rapidinho, só para você ver como Deus é grandioso, misericordioso. Lembrando rapidinho da história de Judá. Judá, em Gênesis 36, você vai ver que ele é quem sugere a venda do seu irmão como escravo. Então Judá não era um homem perfeito, longe disso. Mas a história de Judá é interessante porque quando Lia estava disputando o amor do seu marido com Raquel, ela estava preocupada apenas em ganhar o amor do seu marido. Mas quando Lia gera Judá, ela não naquele momento ali, ela se esquece da luta e ela diz assim, dessa vez eu vou louvar o Senhor. E colocou o nome dele de Judá. E aí, há um significado espiritual por trás disso. Como eu mostrei, há uma sugestão que José seja vendido ao Egito. Aí você fala, pastor, mas Judá não é o escolhido para poder ser o ancestral do Messias? Como é que ele podia ser mau assim? Então, ele era mesmo, ele que sugeriu isso. Mas calma que você vai entender. Depois, Judá, ele tem 3 filhos, Onã e Selá. E Tamar, a sua nora, ela foi esposa de e após a sua morte, ficou apenas um filho de Judá, aguardando ali crescer, porque havia morrido, Onã havia possuído a sua cunhada, e agora, essa era a lei do levirato, né, uma lei estranha, mas era assim mesmo. Quando o filho mais velho morria, o seguinte assumia o seu posto para poder gerar ali descendência. Eu estou falando aqui de Onã, mas são tantos nomes, irmãos, que eu posso estar me confundindo. Agora eu não sei se é Onã ou se é Selá. Eu sei que sobrou o mais novo lá, e Judá pensou assim, essa mulher é a viúva negra, todo mundo que casa com ela morre, né? Então, vou preservar o meu filho, e não deixou que ele casasse com Tamar. Tamar, então, toma uma atitude, se veste de prostituta, fica em determinado lugar, seu sogro passa naquele lugar, vê uma prostituta, e para mostrar que Judá não era santo, né? Judá procura aquela mulher, se deita com ela, e negocia o pagamento. Ela diz, olha, eu vou querer um cabrito, e quem promete que você vai me pagar? Aí ele deixa ali uma garantia, que era o cajado, alguns itens pessoais, e Tamar manda dizer, aliás, Judá fica sabendo que Tamar estava grávida, e ele quer agora exercer justiça, quer queimá-la. Quando os homens vão buscá-la, ela manda entregar seu sogro e fala assim, o pai da criança está aqui, é o teste DNA antigo. Ela diz assim, o pai da criança é o dono dessas coisas. E quando Judá vê aquilo, ele lamenta, porque aquela mulher disse para Judá com a sua prática que ele estava sendo desleal com ela. E ele não mais possui a sua mulher, e ela dá à luz a gêmeos, que é Pérez e Zerá. Olha que história maluca, um sogro tendo filho com a nora, e ainda assim a gente vê a misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus vai usar Pérez para ser um ancestral do Senhor Jesus. Um menino nascido no escândalo está aí no meio, né? E Judá também, com todos os seus defeitos. Mas o que é bonito na história de Judá é que quando Benjamim está para ficar como escravo ali no Egito, é Judá quem intercede. Judá, ele demonstrou maturidade e responsabilidade ali, quando ele intercedeu pelo irmão e disse ali para José, ele disse, olha, deixa que eu fique no lugar do meu irmão, deixa o meu irmão ir, porque senão meu pai vai morrer. E há uma bênção, como eu falei, uma bênção muito interessante, que é a bênção a respeito do cetro sobre a casa de Judá. Está lá em Gênesis 49, versículo 8 a 12, você pode ler, você vai ver que lá diz que o cetro, ele estaria na casa de Judá, até que viesse o Siló. Esse Siló, o que é? Pode ver que está com letra maiúscula, esse Siló aponta para Cristo. É uma menção a Cristo que viria, ao Cristo que viria. Siló pode ser interpretado como Messias, daí vem a expressão do escolhido, como Messias que viria da tribo de Judá.
E de fato isso se cumpre porque a família de Davi vai continuar exercendo o reinado, né? Até o cativeiro nós vimos que a família de Davi permaneceu, enquanto no reino de Israel virou uma bagunça, lá no reino norte, Jeroboão fez o que era mal, pecou, Deus não deixou nenhum filho, e repetidas vezes isso aconteceu com vários reis, no final das contas já não tinha nada a ver com a genealogia de Jeroboão, virou um caos aquilo ali, quem conseguia derrotar, passar a perna, estava no trono. Enquanto isso, no reino sul, o reino não se apartou da descendência de Davi e ainda havia algo para se cumprir. Portanto, eu quero trazer uma aplicação prática para a sua vida, meu querido irmão. Primeiro, que Deus não escolhe como escolhe um homem. Nós vimos isso na história de Judá, nós vimos isso também na história aqui de Davi. O restante dos personagens aqui você pode ler para fins didáticos que estão registrados também, tudo aponta para Cristo, mostrando que o Senhor escolheu Pérez, mas o seu irmão também tinha a sua importância dentro do contexto de Judá, por isso a descendência dele está aqui registrada. Mas o que eu quero dizer para você é que o Senhor não escolhe com base no critério humano. O Senhor não escolheu os primogênitos, o Senhor escolheu, no caso aqui, o 4º filho de Lia, e o Senhor escolheu aqui o 7º filho de Jessé. Então, para Deus, ele não está sujeito a esses critérios humanos, tradições humanas, porque Deus ele vê o coração e ele cumpre os seus propósitos de maneira que nós não imaginamos. E também quero dizer para você sobre a misericórdia de Deus. Isso a gente vai ver de maneira muito clara nesses primeiros capítulos, até terminados a genealogia, se não me engano, capítulo 9, é o último capítulo nesse sentido, mas nós percebemos aqui a misericórdia de Deus. Deus escolheu ter na linhagem que daria origem ao Messias, a linhagem de Jesus, da qual Jesus faria parte. Sabemos que Jesus não é descendente biológico, no sentido de ter sido gerado por esses homens, porque ele foi gerado por obra do Espírito Santo, mas em uma mulher que vai fazer parte aí dessa linhagem, por Maria, por José. José, no papel ali de seu pai, aquele que cria, aquele que cuida, mas a obra é do Espírito Santo. Mas Jesus, no entanto, nasce nesta linhagem, nesta descendência, que tem um homem como Judá. Quem foi Judá? O cara que vendeu seu irmão, o cara que engravidou sua nora. Tem Pérez, que é o filho do escândalo, né, que é o filho da sogra, do sogro com a nora. Você imagina, até hoje seria uma história para ser contada. Está na genealogia de Jesus Cristo. Por quê? Por misericórdia e graça. Está lá também um homem chamado Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, mas com os pés de barro, que nós vamos com certeza no próximo capítulo falar mais sobre ele. Então deixa essa mensagem para você, dizendo que se você não é o mais forte, se você não é o mais velho, se você não é aquele que tem os direitos legais, não preocupa não. Não é esse o critério que Deus usa, Deus vê o coração. E se você olha para o seu passado e pensa assim, poxa vida, mas eu já fiz tanta coisa errada, meu querido irmão, o Senhor quer te usar e pode te usar dessa forma como ele usou Judá. Nós vemos uma mudança de pensamento em Judá, quando Judá passa de vendedor de irmãos a resgatador de irmãos. É só você mudar também. Para de ser egoísta, para de pensar em você, para de querer atropelar os outros e começa a pensar no bem das pessoas. Pode ter certeza que o Senhor será com você e você será bem sucedido. Um grande abraço e logo mais, eu estou gravando esse vídeo de madrugada. Ontem um dia foi muito cansativo, estou gravando de madrugada, você vai receber agora pela manhã. E hoje ainda nós temos o capítulo 3 do primeiro livro das Crônicas. Um grande abraço e até mais, meu irmão.